Vamos aqui de guerra no Oriente Médio. E aí a gente já faz uma reflexão, até antes mesmo de fazer a minha pergunta especificamente aqui para o Américo Martins, sobre a questão da novidade da guerra. Américo, a gente começou aqui o jornal refletindo sobre, bem-vindo, hein, meu amigo? Refletindo sobre, a gente tem um momento que é lindo, que é bonito, né? De enobrecimento do esporte, dessa cultura do esporte na vida. Só que a gente tem um paralelo em campo, um país que está recebendo parte dos jogos, Estados Unidos, atacando outro país também em guerra por outros problemas também oferecidos pelo Irã, né? Não estou sendo aqui só unilateral, tem a sua complexidade ali no Irã e dos grupos armados e tudo mais. Américo, antes de te perguntar sobre os avanços no Oriente Médio, o que você tem lido aí no planeta sobre essa coisa de guerra, Estados Unidos e Copa do Mundo, né? Quão adverso é tudo isso? Olá, Elisa, bom dia para você, bom dia para todo mundo que está com a gente. Aqui na Europa, por exemplo, eles estão destacando muito dois aspectos relacionados à Copa, mas que têm ligações mais geopolíticas. Em primeiro lugar, é esse ponto que você levantou. Pela primeira vez na história, nós vamos ter um país anfitrião que vai receber no seu território um outro país que joga a Copa do Mundo com o qual esse anfitrião está em guerra. Ou seja, pela primeira vez vamos ter dois países em guerra, sendo que um deles visita o outro como anfitrião. E tem muita confusão relacionada a isso, né? O Irã teve que mudar a sua concentração dos Estados Unidos para o México, 15 pessoas da delegação do Irã não vão poder entrar nos Estados Unidos, não são jogadores, mas são preparadores físicos, cartolas da seleção iraniana. 15 pessoas foram impedidas completamente de entrar e o Irã vai ter que entrar e sair, entrar, jogar e sair correndo. 36 horas no máximo a seleção iraniana vai poder ficar no território dos Estados Unidos. E o outro ponto que está chamando muito a atenção aqui, Elisa, que também tem a ver com geopolítica, é a política imigratória do presidente Donald Trump, que levou aí a esse cancelamento dos vistos dos 15 iranianos. Eles cancelaram, simplesmente cancelaram a compra de bilhetes de iranianos que queriam ver a Copa, já tinham feito os planos, já estavam querendo ir para os Estados Unidos, simplesmente não vão poder ir. Então a torcida do Irã vai estar banida ali dos Estados Unidos, a não ser aqueles que eventualmente morem nos Estados Unidos. E teve até um árbitro da África, o principal árbitro da África, o melhor árbitro da África, que vem da Somália, tinha o seu visto para entrar nos Estados Unidos, foi interrogado por 11 horas e mandaram de volta para a Somália. A Somália é aquele país, inclusive, que o Donald Trump já mostrou muitas vezes que não tem o menor apreço. Ele chegou a chamar os imigrantes da Somália nos Estados Unidos de lixo, literalmente. Uma declaração que beira, ou é francamente racista, nem beira, né? Você chamar toda a população de uma nação de lixo é uma expressão completamente racista. O que chama muito a atenção aqui na Europa é que todos esses problemas de imigração estão centrados em países da África e do Oriente Médio. Por isso, muita gente está falando que isso aí é um reflexo da política discriminatória de imigração dos Estados Unidos. Então, muito além da bola, tem muita discussão aqui sobre esses aspectos geopolíticos, Elisa. E como é bom a gente trazer esse aspecto, né? Eu citei na abertura do jornal, falei, gente, desculpa existir, mas aqui a gente tem olhar crítico sobre o planeta, lida com a realidade. Vida adulta é assim, né? Tirando a infância que você pode fingir que o mundo é só colorido, a vida adulta é isso mesmo, e a gente é jornalista e a gente tem aqui a missão, a obrigação social de trazer para vocês esses olhares. Mas agora caindo aqui exclusivamente, excelente te ouvir, Américo, excelente. E esse lance de lembrar que ele falou realmente que os somalis são meio que um lixo, realmente foi um retrato horroroso ali, muito importante você ter lembrado isso. O conflito especificamente no Oriente Médio, a gente teve algum registro de ataque nas últimas horas, saindo do Irã ou contra os iranianos, eventualmente envolvendo Israel e outros países, né, Américo, às margens desse conflito? O que a gente tem de informação? Elisa, durante a madrugada, durante a noite de quarta para quinta e essa madrugada, a gente teve vários ataques. Primeiro dos Estados Unidos atingindo várias posições no Irã, inclusive perto da capital Teherã, que estava sendo preservada nos últimos dias. Os ataques recentes no meio aí desse cessar-fogo estavam acontecendo muito mais próximos ali do Estreito de Hormuz e da costa do Irã. Ontem a gente teve ataques pesados em várias partes do território iraniano e tivemos também uma retaliação da Guarda Revolucionária do Irã. Eles dispararam mísseis balísticos contra 3 países da região: o Kuwait, o Bahrein e a Jordânia, sempre tendo como alvos bases militares americanas. Segundo a imprensa do Irã, eles conseguiram atingir algumas bases
bases, especialmente no Kuwait, mas os americanos não confirmaram isso. Agora, Elisa, além dessa questão dos ataques, a segunda noite de ataques diretos e pesados entre os dois lados, que cria mais uma dificuldade para o cessar-fogo, a gente também está tendo uma tensão enorme no Estreito de Hormuz. Acabou de ser confirmado agora há pouquíssimas horas, que 3 marinheiros indianos morreram quando os Estados Unidos atingiram um petroleiro nas proximidades do Estreito de Hormuz. Por que os americanos atingiram esse petroleiro? Porque ele era acusado de estar levando petróleo que era embargado, que não poderia ser vendido do Irã, para a Índia. Isso já causou uma tremenda confusão. Os iranianos estão pedindo explicações dos americanos. Esses 3 marinheiros eram inocentes, morreram nesse ataque, e o Irã também está dizendo que vai deixar fechado o Estreito de Hormuz. Então a gente tem uma confusão enorme, Elisa, e tudo isso só aumenta a pressão sobre esse cessar-fogo. O ministro das Relações Exteriores do Irã, segundo a imprensa do Irã, disse agora há pouquinho o seguinte, Elisa, que os ataques dos Estados Unidos estão fazendo com que o cessar-fogo não valha mais. Mas os recentes ataques dos Estados Unidos são uma clara violação do direito internacional que tornam o cessar-fogo ineficaz. Então o Irã começa a questionar a própria existência do cessar-fogo. Portanto, a gente tem aí muitos desafios enquanto a negociação diplomática também não avança, Elisa. Américo Martins, trazendo aqui esse olhar em relação ao Oriente Médio, as informações sobre Estreito de Hormuz, do qual eu tenho inclusive imagem aqui para mostrar para vocês. Américo, já a gente volta novamente contigo, nosso analista sênior aqui de assuntos internacionais. Deixa eu aumentar, eu não sei se eu consigo, tá aparecendo ali o navegador. Ah não, mas beleza, também é o Estreito e também o nosso site, CNN. Vejam aqui, ó, exatamente sobre este local que o Américo Martins estava falando, e a gente não tem, pelo menos aqui na curvinha do Estreito de Hormuz, gaúcho maravilhoso, hein? Ele chega com a câmera pertinho, é isso. Comunicação eficaz é isso, todas as ferramentas aqui conectadas. Ó, aqui você tem um navio petroleiro, aqui tem também. Aqui, deixa eu ver, para mim tá aparecendo uma coloração que não é, para vocês parece meio azulzinho, né? Mas isso aqui é laranja, tá, gente? Então, aqui nesta área, você tem esses 2 navios mais próximos do território iraniano. Aqui para cima, isso aqui é tudo Irã, tá? E aqui para baixo, você tem Emirados Árabes, você tem a galera do Catar, tudo para cá, que são os países que são parceiros dos Estados Unidos e que também são atacados pelo Irã, e o Irã que é atacado pelos Estados Unidos, os Estados Unidos conectados com Israel, que também atacam o Líbano que ataca Israel, e é isso que acontece, tá? Basicamente esse é o registro da continuidade da dor e do desconforto.